Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física para Fortes. Eu sou o Matheus Fortes e nesse vídeo eu irei entrevistar, na verdade irei fazer uma conversa aqui com meu amigo Antônio Alves. Ele irá compartilhar com vocês toda a jornada dele de estudo até alcançar o objetivo dele, que foi passar na EFON. Além disso, ele também vai comentar com vocês um pouco da experiência dele dentro da faculdade. Também irá comentar o após a faculdade, que é quando nós fazemos o nosso estágio, que chamamos de praticagem. E de quebra pode comentar um pouco sobre o mercado de trabalho. Mas eu faço aqui uma ressalva. Esse vídeo é importantíssimo para você que está tentando qualquer concurso militar, porque apesar de ele ter passado na EFON, o Antônio tem muita experiência para compartilhar para vocês sobre o estudo. E estudo aqui, no caso, é qualquer concurso. Então vale muito a pena você assistir até o final. Já falei demais, vou passar a palavra para o meu amigo. Fala aí, Alves. Fala, Matheus. Te agradeço pela oportunidade, cara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre pontos importantíssimos de uma trajetória do concurseiro. A gente vai falar sobre erros que eu cometi, que eu quero que vocês não cometam, porque são erros significativos, cruciais, erros que separam o concurseiro da aprovação ou não. Legal, legal. Então, Antônio, a gente vai começar do começo mesmo. Como é que foi essa sua jornada? Quando ela começou? Então, Matheus, vamos falar sobre o meu desejo da EFON primeiramente. Claro. Né? Na minha família eu tenho o meu avô, galera. O meu avô ele fez parte da Marinha Mercante durante toda a vida dele. Então, desde pequenininho lá, eu me interessei pela profissão, porque eu via ele chegando de viagem, eu via contando sobre que era a rotina dele. Muitas histórias marujas. Muitas histórias. Então eu me interessei mesmo desde pequeno, porém foi apenas em 2011 que eu tomei a primeira atitude para ir de fato atrás desse sonho. 2011 eu tinha 17 anos, estava no segundo ano do ensino médio. Importante. E me matriculei pela primeira vez no cursinho preparatório. Entendi. Você só fazia escola normal e aí você, ainda na escola, no ensino médio, decidiu fazer por fora um cursinho. Perfeito. O colegial era pela manhã e o cursinho pela noite. Na mesma empresa, mesma unidade? Isso, mesma unidade, eu estava na mesma instituição nesse momento. Entendi. E aí, como é que foi esse seu primeiro contato com o cursinho? Como é que você pode se descrever você como estudante? Você era um bom estudante, não era? Então, Matheus, uma pergunta excelente. Galera, eu vou até ser bastante sincero com vocês. Eu era um cara que nunca havia estudado, antes de decidir a EFON, é claro, eu nunca havia estudado 30 minutos sequer. 30 minutos de estudo. Tamo junto. Então, para provar para vocês, ele pode estar mentindo. Não estou mentindo. Sabe por que eu não estou mentindo? Porque eu sou repetente de colégio. Então daí você já tira. Realmente o cara era burro pra caralho. Aí foi mal. Não tem problema não, pode xingar. Não vou nem cortar isso, pode ser. Então, de fato eu era bem desinteressado, falando um pouco mais sério agora. Não era um cara que tinha o costume de ler, de estudar. Então, no momento que eu decidi querer EFON ali em 2011, foi de fato um grande baque. Um grande baque porque eu me deparei com toda a caminhada que eu ia enfrentar ali. A gente sabe que é um concurso meio fora do nível, ali, um nível maior, né? De nível ensino médio tá bem acima do... Exato, um concurso a nível nacional. Então eu fui pegar a prova lá, falei, eu quero isso, pai. O pai foi comigo, me matriculou no cursinho. Quando eu fui pegar a prova, eu falei, caramba, é muito difícil. É isso que eu quero mesmo? É muito difícil. Será que é isso que eu quero? Não dá pra tentar virar jogador de futebol? Eu gostava muito de futebol, enfim. Vamos lá. Assumi a responsabilidade de alcançar meu compromisso, tá, galera? Caí dentro dos estudos ali na medida do possível. Eu quero falar algo muito importante, que foi... No ano de 2011 eu não conseguia estudar o que eu queria, não conseguia, porque como eu tinha esse passado de não tem um bom rendimento, desenvolvimento. Exatamente, um passado de vagabundo, um passado meio de desinteresse, eu paguei por isso. Eu queria estudar ali as 8 horas que eu estava planejando diariamente e não conseguia, chegava nas 3, 4 horas diárias,
e parava, não conseguia avançar mais. Então em 2011 você não teve um bom desempenho como estudante, mas chegou a fazer a prova? Eu não cheguei a fazer a prova em 2011. Sério? Esse é um belo ponto, cara. Eu não cheguei a fazer a prova em 2011. Isso mostra o quanto eu ainda estava desinteressado, tá bom? E em 2011 foi um ano para mim que eu não estava 100% focado ainda com o meu compromisso. Tanto não estava focado que chegou o período de inscrição e eu perdi. Mentira! Pelo amor de Deus, cara! Perdi a inscrição da prova. Meu pai Caraca, viajou. Olha isso! O meu pai viajou e ele falou: filho, tá aqui o dinheiro da inscrição. Era só você fazer. Era só eu fazer. E aí eu posterguei, procrastinei a inscrição até o último dia. No último dia eu dormi, caí no sono, acordei já no dia que tinha excedido o limite de tempo. Perdi aquele ano, perdi entre aspas, galera. A gente sabe que todas as nossas experiências contam para que a gente chegue onde a gente está aqui agora. Amadurecer. Justamente para contar pelo amadurecimento, exatamente. Então, eu não perdi o ano. Tanto eu não perdi porque eu julgo que foi o meu ano do despertar. Nesse ano eu despertei, Matheus. Nesse ano eu despertei. Você que está assistindo a gente aí, é importante eu te dizer que foi justamente por esse acontecimento de eu ter perdido a inscrição que eu senti um arrependimento tão grande da minha caminhada daquele ano que eu mudei todo o meu interior, todo o meu mindset. Seu pai ficou triste contigo, chateado, puto? Matheus, é claro, eu agradeço muito pela família que eu tenho, pelos pais que eu tenho. Óbvio que ele me deu aquele esporro de leve, aquele esporro educado. Qualquer pai que se preocupe, né, mamãe? Mas eu senti nas reações dele, isso não estou falando nada em relação ao esporro em si, a tristeza que ele teve, porque ele estava torcendo por mim durante todo o ano. Ele estava, meus amigos estavam torcendo por mim. Então aquilo ali foi uma decepção, foi um sentimento de culpa que eu tive por ter decepcionado pessoas que estavam ali me apoiando diariamente. Entende? Então foi realmente um baque muito grande. Considero 2011 um ano do meu despertar. É interessante você falar despertar, porque essa experiência que você viveu foi de fato algo bem assim frustrante, algo bem entristecedor. E é curioso como pessoas que estão assistindo a gente aqui podem ter experiências diferentes, mas que têm a mesma finalidade, que entristece você. Mas você diz despertar. Ou seja, você não desanimou e desistiu. Você tinha tudo para já começou com o pé esquerdo, e tinha tudo para já terminar ali. Na verdade, você então entrou no segundo ano de estudo, 2012, como? Como é que você entrou? Perfeito. No momento também que eu perdi a inscrição, que aconteceu toda a confusão, eu pensei em desistir, óbvio. Foi a primeira ali, o pensamento de desistência forte que eu tive, entende? Então, eu pensei em desistir, eu falei que aquilo ali de fato não era para mim, sem ter me dedicado que de fato eu precisava me dedicar. Mas enfim, fui para 2012 com o pensamento, depois de transformar bem, de que era aquilo que eu queria de fato. Eu queria realizar meu sonho de passar para a EFON. Fui para 2012 muito mudado mentalmente falando, Matheus. Muito mudado mentalmente falando, porque comecei a me comprometer muito mais com a rotina de estudo. Você se manteve no mesmo local onde estudava no ano anterior? Sim. De 2011 a 2014 eu estive na mesma instituição. Caramba! Em 2015 eu fiz uma mudança de instituição, que foi onde eu fui aprovado, mas isso foi irrelevante, mais tarde a gente comenta sobre isso. Então, exatamente. Antes de a gente falar dos anos seguintes, voltando para 2012, você então ainda estava na mesma instituição e você admite que teve uma postura diferente em relação ao anterior. Onde teve essa mudança? O que você mudou? Então, a mudança ocorreu diretamente na minha rotina de estudos. Como eu havia falado para vocês que estudava 3 horinhas lá em 2011, em 2012 eu já consegui promover ali para minha rotina 6 horas de estudo tranquilamente. Até porque já estava mais calejado. Claro, experiência. Acostumei um pouquinho com a leitura, com o hábito de ler, enfim. Então consegui implementar uma rotina com 6 horas de estudo diárias ali. Eu julgo, cada um tem uma opinião. Você aí que está assistindo a gente tem uma opinião. A gente não está aqui para impor uma verdade, mas eu julgo 6 horas diárias. Para o passado que eu tinha,
de desinteresse não eram necessárias. Não eram necessárias para eu atingir meu objetivo. Ah, precisava de mais de 6 horas. Precisava ainda de mais de 6 horas. É importante você dizer isso. Apesar de ele falar que a opinião dele, ainda bem que ele ressaltou isso, mas eu também concordo com ele. Como eu já mencionei aqui nos vídeos no canal, eu também não era um bom estudante, fazia o mínimo ali para não ficar de recuperação. E é isso, cara, eu precisava estudar 8 horas por dia, eu sentia isso. Se eu estudasse menos do que aquilo, eu não estaria pronto a tempo de passar no concurso. Mas então, Antônio, como é que foi? Você já conseguiu estudar mais tempo? E aí, como é que foi essa segunda vez tentando dar iPhone? Como é que foi a experiência? 2012, desculpa. 2012 foi um ano muito bom para mim em relação ao desenvolvimento, como a gente tem falado aí, em desenvolvimento estudantil mesmo. Porém, como eu disse para vocês que fui aprovado apenas em 2015, foi um ano que eu tive uma tristeza assim, inigualável em relação à reprovação. Porque estudando essas 6 horas aí, galera, chegou o dia da prova, eu fui para a prova com um pensamento que para mim fez muita diferença nos anos seguintes. Como assim, inigualável? O que aconteceu? Eu fui para a prova, Matheus, eu fui para a prova com um pensamento de que eu não tinha feito tudo que eu podia fazer para que eu alcançasse de fato a aprovação no concurso. Porque como eu estudava apenas 6 horas, igual você mencionou que achava que não seria suficiente, para mim também. Então eu cheguei no dia da prova assim, pô, tem muitas pessoas aqui que estudaram 8 horas diárias, 10 horas diárias. Quem sou eu aqui? Olha só como o corpo mental, isso no dia da prova, eu me recordo bem dos dias dos concursos, nos anos, do meu mindset, do meu corpo mental em cada dia. E é importante a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sim, é interessante isso que você disse, porque eu também me lembro. Isso não aconteceu comigo na minha segunda tentativa, que foi a que eu passei, ainda bem, mas na minha primeira tentativa, antes mesmo de eu ir ver a prova, eu já me sentia derrotado, como se eu não fosse capaz de passar. E isso de fato é algo relevante, porque se você já se põe numa situação de derrotado, as chances de você de fato não conseguir sucesso são maiores. Então sempre é bom você sempre ser otimista. E eu não falo se iludir, é ser otimista mesmo. Porque se você estuda, independente da quantidade de horas, você tem que ter fé e acreditar naquilo que você faz. Acreditar no seu trabalho, que é o estudo que você faz em casa. Estudar é um trabalho, né? Algo que exige muito esforço. Mas aí você quer falar então de 2013? Como é que foi? Vamos pular para 2013. Resumindo, 2012... 2013, então você terminou o ensino médio já? 2012 eu estava terminando o ensino médio. Terminou. Ótimo ponto para ser ressaltado aqui. Em 2012 eu terminei o colegial e fui reprovado também na IFON. Fui para 2013, galera, 2013 sendo um ano que eu estava só no cursinho preparatório. Sim. Aliás, eu até esqueci de comentar. Eu conheci o Antônio da onde? Em 2012 foi quando eu comecei a fazer esse mesmo cursinho que ele. O mesmo onde o Gustavo Dutra, o oficial da Marinha do Brasil, que eu já entrevistei aqui, também fez. E aí, foi lá que eu conheci o Antônio. De fato, em 2012, ele era do nosso grupo de estudos, mas ele não se dedicava muito. Mas em 2013, ele tinha se tornado outra pessoa. Então, tudo que ele vai dizer aqui, eu posso com certeza confirmar. E foi esse ano que eu passei, aí eu me despedi dele. Mas fala, Antônio, como é que foi 2013? Exatamente. 2013 foi um ano também de muita mudança, justamente pelo que você acabou de falar. Eu perdi muitos parceiros de estudo ali. Perdi entre aspas. Os caras foram aprovados e eu fiquei na sala de aula porque estava sendo ali pelo primeiro ano, em 2012, reprovado no concurso. Sim. Então aí, Matheus, é importante ressaltar que começam a surgir alguns pensamentos que você não pode ir de casa, por favor. Esse foi um erro meu que eu gostaria muito que você não cometesse. Não deveis a esses pensamentos. Alves, qual o pensamento? O pensamento de que você é pior do que seus amigos. Não deveis aos pensamentos de que inteligência, é dom e não disciplina e persistência. Então, por diversas vezes, Matheus, eu me via pensando, eu me peguei pensando assim, será que isso é para mim? Será que não tem que ter um dom para ser aprovado nesse concurso? Como se fosse uma predestinação, né? Exatamente. Será que, o Matheus foi aprovado? O Rafael, lembra do Rafael? Sim, né? claro. O Rafael foi aprovado, o Luan foi aprovado, porque era o destino deles e o meu não? Nossa, essa carga mental, você saber lidar com ela é algo muito primordial. Entendi. Então, esse primeiro erro aí, aliás, um ponto muito relevante que você mencionou,
de você ter essa capacidade de lidar, né, com essas dificuldades, e isso acaba atacando o seu lado psicológico, que é um dos pilares para você se manter firme nos estudos. Perfeito, Matheus. Em 2013 foi um ano que eu consegui impor toda a minha rotina de estudo que eu queria. Estudava de 8 a 10 horas por dia, tá ok? Em 2013. Porém, nesse ano foi o ano que eu mais fui afetado psicologicamente. Entendi. Justamente por não estar lidando mais com algumas pessoas como você, o Rafael, enfim, que já tinham ingressado na instituição. Nas instituições. Entendi. Ok, então esse ano talvez tenha sido um dos mais difíceis dessa sua trajetória. E era o seu terceiro ano de tentativa. Isso. Como foi o quarto ano? O que teve de mudança? Você ainda continuava no mesmo curso? O que você fez? Perfeito. O quarto ano foi um ano muito peculiar, Matheus, porque foi o ano que eu mais estudei. O quarto ano, no caso, de você tentando a prova ou o quarto ano estudando? Quarto ano de cursinho, porque tentando a prova era o terceiro. Entendi. Eu tentei a prova por 4 anos e fiz cursinho. Porque o primeiro você não se inscreveu. O primeiro eu perdi a inscrição. Então a gente agora está em 2014. A gente está em 2014, eu tenho que fazer uma cronologia, é verdade. 5 anos de estudo é muita coisa. Mas eu me perco. Então, mas aí, como é que você fez diferente? Em 2014, foi o ano que eu mais estudei, Matheus. Eu estudava, galera, de casa. No quarto ano eu cheguei a estudar 14 horas por dia. Nossa, isso é muita coisa. É muita coisa, Eu acho que não é saudável, né? É muita coisa, e aí você pode estar se perguntando justamente essa pergunta do Matheus aí. É saudável? Eu posso dizer a você, com base na minha experiência, de que se você estiver estudando corretamente, é saudável. Porém, no meu caso, não foi o que ocorreu. Eu estava estudando 14 horas por dia de modo totalmente errôneo, totalmente errado, porque eu estava em uma turma que não era do concurso que eu queria, cara. Ah, é? Você foi pra qual turma? Eu fui pra turma de IMIITA. Ué, e antes você estava em qual turma? A nossa turma era EFON, AFA e EA. Sim. Eu sei, eu tô perguntando ele pra você saber, né? EFON, AFA e EA. Era uma turma... focada no seu objetivo. Focada. Tinha ali, dentre os objetivos, justamente o concurso que eu queria. Tudo bem, perfeito. Mas em 2014 eu fui para uma turma IME e ITA. Aquelas turmas a gente chama de alojamento, né? Exatamente. Eu fui para um alojamento, fui convidado para esse alojamento junto com o Gustavo. Aliás, deixa eu responder aqui no vídeo logo, porque as pessoas perguntam, o que é esse alojamento? Para quem não sabe, aqui você vai para o curso, como se fosse uma escola, né? Um determinado intervalo de tempo. Você vai lá, assiste as aulas e depois volta para sua casa. O alojamento é o seguinte, tem certos cursos aqui no Rio de Janeiro que são grandes e eles oferecem um serviço a mais e também logo é mais caro. O serviço eles têm um estabelecimento, uma casa, uma propriedade próxima ao curso, onde os alunos que fazem o alojamento vão poder morar nessa residência. Então o trânsito de curso para residência é encurtado, é quase zero, né? Porque ele mora do lado do curso. Sem falar então que ele vai estar junto com outros alunos extremamente centrados, focados em concursos difíceis, como o IME e o ITA. Então, o alojamento, de certa forma, as pessoas veem como uma vantagem por você estar num nicho rodeado de pessoas muito estudiosas. Mas vamos ouvir a opinião de quem de fato vivenciou isso. E aí, Antônio? Importante você ter falado isso, porque para mim não foi. Para mim não foi justamente porque o foco do alojamento eram outros concursos. O ITA e o IME. Outros concursos. E você de casa deve estar se perguntando, mas por que o foco era outro? Se IME e ITA é considerado os vestibulares mais difíceis do país. Sim. Foi justamente o pensamento que eu tive. Quando eu estudar para IME e ITA, você automaticamente aprovado na EFON, que está ali avaliado entre quarto, mais difícil do país. Talvez. Talvez. Mas não é o que acontece, galera. Não é o que acontece porque o conteúdo que é cobrado nesses concursos são diferentes demais. Demais. Então você vai acabar focando em coisas que você não vai encarar no dia da tua prova. Sim. Do concurso que você quer. Foi o que aconteceu comigo. Semanalmente eu fazia simulados nessa turma de IME-ITA, mas simulados de IME-ITA. Tinha literatura, química, nada com EFON, né? Nada, até mesmo o estilo das questões. Tinham questões discursivas. A EFON a gente sabe que a prova toda é objetiva. Uhum. E aí, o que você aprendeu então com essa experiência? Você percebeu que se dedicou, investiu muito, mas investiu no local errado, é isso? Perfeitamente. Esse
o meu ensinamento, o ensinamento que eu tive em 2014, que eu posso passar para vocês, é de que você deve estudar corretamente. Se você está com muitos objetivos, funcionou muito para mim reduzir isso, entende? Minimizar os seus focos em um só. Entendi. Minimizar entre aspas, eu disse. Não, eu entendi. É como se fosse funilar, centralizar o seu foco em uma coisa só. Perfeito. Entendi. Perfeito. Até porque eu concordo com essa sua opinião. Aliás, é uma opinião assim que nós temos que converge, né? Por exemplo, eu já disse aqui que eu estudava para EFON, apesar de ter tentado, por exemplo, a EAR. Até vou te perguntar isso. Mas eu vejo muitas pessoas que se dedicam a uma gama enorme de concursos militares. O Antônio falou que a EFON é o quarto mais difícil do Brasil. Ele, no caso, se referiu aos concursos militares, né? E, de fato, a EFON é um concurso que não é tão cobiçado assim, mas é difícil em relação aos outros concursos militares. Aonde eu quero chegar? Você ser capaz de compreender que, por mais que sejam provas militares, cada prova tem o seu perfil, e você se adaptar a um perfil desse exige muito esforço. Não, essa é a minha opinião, apenas a minha opinião. Você querer ser versátil, vou me adaptar à SpaceX e também à AFA, exige um esforço tão grande que talvez você acabe se prejudicando nos dois concursos. E é exatamente isso que ele quis dizer com esse discurso, de você querer focar em ITA, na ilusão de acreditar que vai estar ultrapassando o necessário para a EFON. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Então, eu gostaria de saber como é que foi, depois dessa experiência de 2014, no ano de fato que você passou, 2015. Como é que você chegou, o Alves, em 2015? Como é que foi? Então eu fui para 2015, sendo mais uma vez reprovado. Perdeu as contas aí, não, né? Reprovado 3 vezes, só não foi reprovado na primeira porque nem se inscreveu. É verdade. Reprovado pela terceira vez ali em 2015. 2014. Fui para 2015 com essa mentalidade aí, de que eu devia focar muito no meu objetivo de fato. Na EFON, eu queria EFON, era EFON e ia ser EFON. Fica maluco, você pode ficar maluco. As pessoas, elas têm um grande preconceito com quem põe um certo objetivo na mente e nesse nível, né, de profissional, e não tiram esse objetivo da mente. Não tem problema algum nisso, Matheus. Não tem problema algum, porque no caso do concurseiro, eu até em alguns momentos, eu achei que eu estava ficando doido. Entende? Eu saía da aula, principalmente em 2015, era EFON. Alguém falava comigo na rua, EFON. Eu acho que eu te entendi. As pessoas criticavam que você fracassava e mesmo assim você não mudava a sua postura, você continuava com o mesmo foco. Perfeito. Mas é isso que eu queria te perguntar. Ok, você não mudava o foco, mas você teve uma mudança, acho que até usei a palavra errada, você teve uma mudança na sua postura. Ok, eu quero EFON, mas como eu posso mudar a forma pela qual eu estou buscando a EFON? O que você fez de diferente de 2014 para 2015? Você mudou alguma coisa? Em relação à rotina de estudo, a mudança principal foi essa, em focar totalmente, né, no concurso em si, tanto na parte de conteúdo, no estilo de questões que a EFON me cobrava, quanto na parte de resolução de provas. A gente está se aproximando de muitos concursos aí, então eu falo para você, a resolução de provas do concurso que você quer é indispensável. É importante, indispensável. A resolução de provas, desculpa, cara, a resolução de provas é como se você estivesse ali analisando o teu inimigo. O concurso, você tem que enxergar ele como teu inimigo, no sentido de que você precisa vencer ele, ou não. Então, você vai analisar os anos anteriores em que esse inimigo se apresentou para as outras pessoas. Entendi. Interessante. Até mesmo para você ver se, caramba, eu errei nos últimos 3 anos, será que agora eu consigo ir melhor do que eu fiz nos últimos 3 anos? Perfeito. Ainda mais você que teve muita experiência, né? Pô, tá indo pro seu 4º ano de tentativa da EFON e aí você conseguiu passar. Como é que foi essa experiência de você ter passado no concurso? Então, Matheus, nesse último ano foi um ano em que eu reduzi a carga horária de estudo. Reduziu? Reduzi, porque em 2014 eu estudava 14 horas, mas em 2015 eu estava ali 8 horas diárias. Mas você manteve no mesmo curso? Não, mudei. 2015 eu estou em outro curso, em outra instituição, beleza, galera? Em turma diferente, a vida de fato era outra. Entendi. A rotina, enfim, todas as circunstâncias de sala de aula foram outras em relação a conteúdo. Então eu mudei tudo isso daí e foquei muito mais no EFON. Então,
Achei muito legal toda essa sua história de você ter tentado tantas vezes e finalmente ter conseguido alcançar na sua quinta tentativa. Mas uma coisa que eu pude perceber é que quem investiu durante todo esse tempo? Quem foi que investiu nessa sua caminhada? Porque para estudar exige dinheiro. E eu queria saber, foi você? Foi algum parente seu, seus pais? Cara, eu agradeço demais por eu poder, durante toda essa trajetória, só estudar. Eu só estudei durante esses 5 anos. Então a gente sabe que tem pessoas que não têm essas circunstâncias. Tem muitas pessoas que precisam pagar o seu próprio curso, precisam trabalhar, precisam lidar porventura com a família, possuem uma responsabilidade familiar ainda maior. Então as minhas circunstâncias foram essas que eu contei para você. Era estudo, e eu podia só estudar quando eu quisesse. Não estou falando aqui do que é mais fácil, do que é mais difícil, mas a gente sabe que existem dificuldades peculiares em cada situação. Quem forneceu todo o meu apoio financeiro que eu precisei foram os meus pais. Os meus pais sempre me apoiaram durante toda a minha caminhada. O apoio familiar chegou para mim, dos meus familiares mais próximos, porque no meio da caminhada eu recebi muitos mesmo, desincentivos de não só amigos, mas de familiares não tão próximos também. Quer queira, quer não, a gente sabe que isso desmotiva bastante. Pensar situações como um amigo seu chegar para você e falar: você não quer tentar outra coisa para sua vida? Não está vendo que você não tá vendo que você não está conseguindo, justamente com essas palavras, não está vendo que você não está conseguindo. De um certo modo eu entendo, mas é de fato desanimador para você que tem um sonho de alcançar a tão sonhada aprovação. Então esses comentários chegaram para mim. De qualquer forma, pelo lado financeiro, como você falou, eu sempre fui apoiado pelos meus pais. Muito bom. É interessante ele dizer isso, porque percebam que essa vitória não foi dele. Foi de todas as pessoas que o apoiaram financeiramente, psicologicamente. Então perceba você que está assistindo, quando você passar no seu concurso, de fato, o mérito será seu. Mas ao mesmo tempo que o mérito é seu, você não vai ter trilhado essa jornada, essa caminhada sozinho. Não mesmo, pode ter certeza. Matheus, algo muito importante para que a gente fale aqui abertamente mesmo, é que, galera, a gente sabe que muitas vezes a gente consegue dar alguns passos sozinho. Só que esses passos geralmente não nos levam aonde a gente quer chegar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, a gente começa a citar aqui professores, grandes mestres: dê valor a esse cara. Eu falo para vocês, dê valor ao trabalho dele, porque a gente pensa que professor é um profissional que não tem problemas, que deve chegar ali e sempre mostrar uma aula perfeita, mas existem professores com vidas, tão difíceis, que a gente não leva aquilo em consideração, a gente não dá valor a pessoa chegar ali e dar o melhor dela para que você alcance o seu melhor. Então, cara, dê valor, se agarre, busque tudo para se motivar. Chegou um momento da minha caminhada que eu olhava para o professor e me motivava. Eu olhava para o professor e falava: o cara está aqui dando uma excelente aula, por que eu vou me mostrar desinteressado aqui nessa aula? Então vamos embora, eu quero aprender também. E isso foi perfeito. Pô, muito obrigado pelo elogio, obrigado mesmo. Mas isso que ele está dizendo, eu gostaria até de adicionar um outro ponto importante. Aliás, adicionar não, resumir. Tudo isso eu defino como gratidão, que também é uma das virtudes, um dos sentimentos que você precisa aprimorar nessa sua caminhada de estudante, de candidato, né, de concurseiro. Quando você tem gratidão pelas pessoas que lhe ajudam, seja seus pais, algum parente, algum amigo, e não necessariamente ajuda financeira, tá? Até mesmo o exemplo dele aqui agora, o professor quando está na sala de aula dando aquela aula excelente, o cara pode ter uma vida horrível do lado de fora da sala, mas na sala de aula o cara é tão profissional que ele esquece tudo e tenta dar o melhor dele. Quando você é grato a tudo isso, você começa a dar valor a cada momento que você tem. Então aquelas dificuldades que o Antônio tinha no início, de não conseguir estudar 30 minutos, isso
é apagado, sabe? Isso some, porque ele começa a perceber a importância do tempo que ele tem, da dedicação das outras pessoas, para que ele possa alcançar o sonho dele. Exatamente. Dedicação essa direta ou indireta, mas é dedicação. Exatamente. É importante vocês entenderem que a gente não está falando nada que envolva crença aqui, tudo bem? Gratidão, esses sentimentos são justamente pensamentos, mindsets que você pode desenvolver para que você alcance algumas motivações no teu dia a dia, entende? A gente pode começar a falar de dificuldades aqui, algumas dificuldades principais que eu tive, que foi a distância. Em alguns dos meus anos iniciais, o curso era um pouquinho mais distante da minha casa, apesar de que, comparando com outras situações, ainda era perto, porém, no último ano foi o ano que eu mais encarei essa dificuldade, porque eu morava numa cidade, o curso, para quem não sabe, eu moro do outro lado da ponte. O curso era do outro lado da ponte. Enfim, Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro. Então era no ônibus ali. A gente precisa saber aproveitar o tempo, cara, de todas as formas. Eu usava a distância justamente para me motivar. Entende aonde a gente precisa chegar aqui? A gente precisa chegar de que eu não estou aqui para te motivar, conforme as minhas dificuldades. Nem o Matheus quer fazer isso. A gente está aqui para que você olhe para suas dificuldades e você se motive com elas. Sim, exatamente, é isso mesmo. Cara, muito bom o que você falou, muito bom mesmo. Então, para a gente finalizar essa primeira etapa, eu gostaria de saber, Antônio, como foi ver o seu nome na lista de aprovados? Nossa! Tava sozinho em casa? Eu tava com meu irmão em casa. Patrick, obrigado por aguentar aí tudo que aguentou, todos os gritos. Xingou muito? Eu xinguei, não dá pra mentir. Vamos lá, falando um pouco mais sério agora. Era um grito que estava entalado há 5 anos, né, na minha garganta. Então vocês já podem imaginar aí como que foi. Vou dar só algum detalhe. Eu soltei fogos no meu apartamento. Dentro do apartamento? Soltei. Apontando pra varanda, mas pegou dentro do apartamento. Infelizmente. Mas foi tudo uma farra. Liguei pra minha mãe que estava no trabalho. Eu estava realmente sem reação, tremendo muito, em êxtase. É um mix de sentimentos, cara, que a gente pensa, a gente sente, e que eu tenho para vocês, para dizer para vocês em relação ao dia em que eu vi na lista de aprovados o meu nome toda e qualquer dor que você esteja passando aí agora e está passando, porque a gente sabe que tem que doer, essa tua caminhada de estudante vai doer. Agora, toda e qualquer dor é passageira. A glória, no dia que você vir o teu nome na lista de aprovados, é eterna, Matheus. É eterna. Muito legal o que você falou. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa aqui e espero que vocês continuem assistindo na segunda parte do vídeo, onde nós vamos falar da experiência dele dentro da iPhone e após a iPhone. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Então, simbora pro próximo vídeo.